Pessoal, aí sim, mais um vídeo hoje, vamos falar de PDCA. Antes, o recadinho de sempre, inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixe seu joinha, gostei, não gostei, principalmente manda críticas, comentários, dúvidas. Serão sempre muito bem-vindas, né? Então vamos falar hoje sobre o método PDCA. E a polêmica, vamos dizer assim, já começa com o método. Se você procura, antigamente na minha época, o que dava no Jornal Nacional era verdade. Hoje, na internet é verdade. Cara, muita gente, inclusive na internet, se você procurar, vocês vão ver que tem autores que falam que é metodologia PDCA ou método PDCA. Começa o conflito aí, tá? Inclusive tem vários autores que tentaram fazer aquelas maluquices, né? Você tem, por exemplo, um autor francês, em meados do século XX, que ele publica um livro sobre isso, explicando que o PDCA, na verdade, deveria ter 7 etapas. E ele tenta fazer o depara, né, das 4 etapas tradicionais para 7 etapas que ele considera. Discussões acadêmicas, não são aquelas discussões por meio acadêmico, onde na prática realmente não importa muito. Eu sempre considerei o PDCA como um método, e um método muito bom, tá? Várias pessoas ficam discutindo comigo, falam, você usa muito o DMAIC, o DFSS, e o PDCA? O PDCA é específico. É como método, metodologia, ferramenta, é meio para se chegar a algum objetivo. A gente gasta, às vezes, muita energia, muito tempo em algumas discussões que não agregam muito valor. Por outro lado, eu acho importante sempre você dar o nome certo às coisas, para que você possa aplicar da forma correta. Então eu sempre utilizei o método PDCA como uma ferramenta, muito útil e muito boa para resolver problemas da rotina. Inclusive, se você pega as origens do PDCA, lá no meu xará, Edward Deming, um dos pais da qualidade, ele escreve, inclusive, tem um paper dele dizendo o seguinte, ele fala, eu chamo a minha metodologia de ciclo de Deming. Ciclo, sentido horário, de Deming. E o método PDCA é próprio para resolver problemas da rotina. Então, independente se é causa, se é consequência, se é efeito, se é motivo, o PDCA ele foi concebido para poder resolver problemas pontuais, específicos e muitas vezes não atrelados a um processo como um todo. Lembra disso, é pontual, específico. Eu tenho um problema e eu vou utilizar o método certo para resolver aquele problema. Não para enxergar o processo como um todo enquanto aquele problema está incluído nesse processo. E aí, o ciclo PDCA são as 4 fases tradicionais, Plan, Do, Check, Act. Daí que vem o nome. Agora, a tradução gera uma segunda polêmica. Porque, ao meu ver, não faz muito sentido, concorda? Você fazer planejar, do, fazer, check, checar, e act, agir. Qual que é a diferença do act para o do? Percebe? Fica uma coisa meio louca. Então eu sempre ensino meus alunos o seguinte, quando você resolve um problema na prática, uma análise pontual, específica, clara, objetiva, através de gráficos, análises estatísticas, ou mesmo através do ver e agir, que a gente chama, que é o brainstorming com a equipe, vai lá e atua. E eu sempre falo com meus alunos, eu falo, cara, se você sabe a solução de um problema, não precisa de método. Vai lá, resolve. A questão eu vejo muito mais o planejar, fazer, checar e ajustar. E não o act como apenas fazer de novo. É um ajuste normal que você deve fazer a partir de qualquer modificação que você faz num problema, numa causa, num motivo, num efeito, na área, na rotina, para que você mature aquilo para que se encaixe da melhor forma à sua necessidade, ao seu objetivo. Então, por que eu acho importante a gente dar o nome certo às coisas? Para você utilizar a ferramenta correta, no momento correto. Não é uma coisa acadêmica, percebe? É uma coisa prática. No momento que você usa uma chave de roda de um pneu de caminhão para trocar o pneu do seu carro, você vai conseguir depois de 3 horas. Vai suar pra caramba, mas não fica aquela coisa que não é a ferramenta correta. Então, volto a dizer, muitos vídeos aqui do canal, eu citei o PDCA, falei, não é que é melhor ou pior do que o outro método ou metodologia, dependendo do autor.
é que tem que ser utilizado da forma correta para a situação ideal. Ponto final. Dessa forma, você vai conseguir atingir seus objetivos e resolver seus problemas atendendo suas necessidades. Então, uma coisa só para completar o vídeo, fechar esse vídeo, eu falo também muito com as pessoas, né? Pessoal, qualquer trabalho muito bom é muito fácil de mostrar, de apresentar, de vender. Né? Não precisa enfeitar muito o pavão, não tentem usar palavras que estão na moda, né? Hoje tem várias palavras de moda, eu acho breguíssimo, né? Inovação. O mundo vive inovação desde quando ele existe, né? O difícil é você pensar em inovação o tempo todo. Provavelmente você não vai inovar nada e vai ficar fazendo bobagem, né? Resiliência, otimização. Cara, otimização você desloca a média, entende? Né? São palavras de moda que você tenta às vezes enfeitar o pavão de um trabalho bacana que você fez. Se você demonstrar de forma simples, ele vai ser muito mais valorizado, porque vai ter muito mais credibilidade. Né? As pessoas não são bobas. Quando você mostra um trabalho bom, independente do método, da ferramenta, da metodologia, a pessoa fala, pô, aquele negócio é legal, foi bem feito. Então, cuidado com isso. Esse vídeo de PDCA tem apenas a intuito, né, o objetivo de colocar o nome certo nas coisas certas e mostrar que é um método tão bom, tão útil e tão, como é que eu posso dizer, não é inovador, mas está na moda de novo, né? É cíclico. Então lembra disso, né? O fato de ser cíclico não é linear. Uma vez que eu aplico o PDCA, de tempos em tempos eu tenho que revisitar aquilo para ver se está dando certo e atuar. Né? Então não é inovador no sentido de, é uma coisa nova. Não, é rotina. Você vai ajustando. Como as suas variáveis não são estáticas, são dinâmicas, o seu processo muda. Se o seu processo muda, o seu problema muda de cara. Se ele muda de cara, ele é cíclico. Você atuou naquele problema, de tempos em tempos você gira o ciclo PDCA. Né? Tá aí a maior prova, talvez, da diferença do DMAIC, por exemplo, que é linear, né? Y igual a função de x, e aí você aplica o PDCA para poder ajustar, amadurecer aquela ação que você fez de acordo com as mudanças que ocorrem naturalmente no decorrer do tempo, em qualquer processo, em qualquer situação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fico à disposição sempre, né? E muito obrigado. Até um próximo vídeo.